Boa noite, queridos. Que bom que você está aqui. Queria convidar você a ficar em pé. A palavra do Senhor diz para nós, Senhor falando que nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas a nossos filhos. E aí o Senhor diz lá, e eu, muito mais eu, quero dar do meu Espírito. E eu queria convidar você agora a dizer para o Senhor, por que você está aqui? Eu muitas vezes gosto de falar sobre isso, porque muitas vezes nós viemos para cá e nós não nos perguntamos o que vamos fazer na casa do Senhor. E eu sei que se você foi despertado hoje para estar aqui, porque você quer algo mais do Senhor, você quer uma porção nova do Espírito, você quer uma ativação nova, você quer o Espírito se movendo dentro de você não quer ser uma água parada. E nesses dias o Senhor quer mover as águas na nossa vida. Amém? Comece a orar e dizer, Espírito Santo, eu vim nesse lugar porque quero ser cheio, porque quero transbordar da tua presença. A palavra também diz que do nosso interior flui um rio de água viva. Nessa noite, Senhor, eu oro, Espírito Santo de Deus, move tuas águas nesse lugar. Flui em nós, flui, Espírito Santo. Vem e realiza a tua obra. Diga para o Senhor tudo que está em mim, que impede o teu fluir, tudo que está em mim que é resistência ao Senhor, tudo que está em mim que não permite o teu fluir nessa noite. Eu lanço fora, nessa noite eu lanço fora em nome de Jesus e recebo do Senhor a porção que o Senhor tem para mim. Enche-me, Espírito Santo, enche-me, Espírito Santo, enche-me, continue falando e dizendo, enche-me, Espírito, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que bom que você está aqui, Espírito Santo. Que bom que o Senhor já nos esperava aqui nesse lugar, nós queremos sincronizar, Senhor Jesus, nessa hora. Queremos chegar diante do trono da graça e derramar toda a nossa adoração a Ti, porque Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Nós te convidamos, Espírito Santo de Deus, enche-nos nessa noite, enche-nos até transbordar, enche-nos até que não caiba mais nada de mim e nós sejamos tomados pelo Senhor, Espírito Santo, e a nossa Sacrifício sou.
Ninguém
À medida que nós andamos em línguas, nós nos expomos aos pés do Todo-Poderoso. Deixamos Ele fazer aquilo que Ele apraz em nós. O Senhor deseja cumprir em nós aquilo que se estabelece nos céus. Hoje,
Chama
vier por ele o Espírito da verdade. Quantos creem que o Espírito da verdade já veio? Aleluia. Jesus estava falando aqui antes dele ascender aos céus. Então ele disse: quando vier por ele o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou há de anunciar. Queridos, esses dias o Espírito Santo de Deus tem visitado o seu povo. Esses dias o Espírito Santo de Deus tem nos inquietado, tem nos chamado para interagir com os céus. Quando nós aprendemos, até antes de nos convertermos, a orar assim, dizendo: Pai nosso, venha o teu reino na terra como é nos céus, nós não tínhamos compreensão nenhuma acerca do que estávamos falando. Mas nesses dias nós temos percebido que o Espírito Santo de Deus está revelando para nós essas verdades dos céus. A palavra está interagindo conosco nesses dias. Quantos compreendem, queridos? Então nós temos visto o Senhor nos visitando o seu povo. Então assim, aqueles que têm sede, a Bíblia diz: venha a mim e beba. Aquele que tem fome, venha para a mesa e coma, seja saciado. Nesses dois dias que tivemos, final de semana passada, nós fomos novamente chacoalhados, nós fomos novamente ativados. E eu creio que nós vamos andar de fé em fé e de glória em glória, como a palavra de Deus diz. E muitas curas, muitos milagres, muitos prodígios, muitas maravilhas acontecerão no nosso meio. E vai receber aquele que tem sede e aquele que deseja. Amém, queridos? Não só vai receber, como o Senhor vai usar esses amados para derramar tudo aquilo que Ele tem trazido sobre cada um de nós. Nós vimos o testemunho da... meu Deus, esqueci o nome dela, da Lia, no grupo da igreja. Fica um pouquinho de pé ainda, eu já vou explicar para você por quê. Nós ouvimos o testemunho dela. Na quarta-feira aqui, eu estou com o meu horário atrasado. Abel, tudo nome difícil, né? Lia, Abel, bem comprido, difícil, fácil de esquecer. Abel chegou e disse: pastor, ora para mim que eu estou com uma dor assim bem terrível e tal. E eu orei por ela e eu estava fazendo umas coisas aí para cá. E aí a Aide falou: pastor, não quer ouvir o que aconteceu? Eu falei: claro, ela não sente mais nada, está completamente curada. Aí eu falei: Senhor, é isso mesmo. Então o que acontece, queridos? O Senhor está nos visitando. Nessa noite nós vamos exercitar isso novamente. Se tem, aliás, antes de chamar quem está precisando de cura em alguma área da sua vida, está com alguma dor, alguma área, não é dizer: pastor, eu preciso de um conserto completo. Não, você tem que ter uma fé de tal forma que você creia que o Senhor vai agir numa área da sua vida. E aí, por que Ele não vai curar tudo? Porque o Senhor deseja que você vá se movendo de fé em fé em cada área. Porque, queridos, se você vem aqui, você é completamente curado. Quem sabe você vai perder o convite de você crescer um pouco mais. Quantos querem crescer um pouco mais? Então, eu estava ali atrás e a Janja, que é como nós conhecemos, me chamou ali e disse: pastor, eu no sábado estive aqui, ela participou do evento, e ela disse assim: eu estava assim meio que um tanto quanto incrédula, eu vi as coisas acontecendo, mas eu ainda tinha um pouco de resistência. Queridos, é normal isso, diga: é normal. É normal até que nós nos desprendamos. É normal até que eu deixe de ser um resistente, até que eu deixe até que eu me permita sair do lugar onde eu me acho preso, sair do estado de fortaleza, sair da resistência. Descruza os braços. Quem está com os braços cruzados? Isso, faz assim. Isso. Não, agora pode cruzar de novo se quiser. Mas a questão é, às vezes nós estamos assim diante de Deus, e o Senhor quer fazer algo para nós, e nós estamos assim.
E aí, da forma como nós nos apresentamos para Deus, nós estamos requerendo dele a mesma porção, ou a mesma proporção. Agora, se eu me largo na presença do Senhor, certamente Ele promove. Então, ela estava comentando que na casa dela, aliás, há muito tempo, ela tem sido tratada pelos médicos numa área da sua vida. Ela tem um problema de urticária. E aí, isso só se resolve com corticoides, com remédios fortes. E mesmo assim, ela não via se resolvendo. E aí, não lembro que dia ela vai de repente falar para você, vem aqui, Janja, o Ivo. Ela vai, veja aqui, queridos, eu falei para vocês aquele dia, o Ivo é uma pessoa querida nossa, do coração da gente, mas ele é como o pastor, uma pessoa super discreta, ele puxou por mim, é bem tranquilo. Então o que acontece? Ele estava ali no sábado de manhã e o Espírito Santo visitou ele. E ele foi tomado pelo Espírito Santo do Senhor, e eu tive que chegar lá e acalmar ele, porque ele não parava mais de orar em línguas e em voz altíssima, completamente tomado pelo Senhor, ok? Aí o que acontece? A Janja chega com essa situação, dizendo que estava toda empipocada. E aí ela olhou pro Ivo, meio assim como incrédulo, e dizia: e você pode orar por mim? Ele falou: claro que posso. E diz ela que o Ivo orou e assoprou e subiu a altitude. Talvez você ainda esteja incrédulo, querido. Mas deixa eu dizer para vocês assim, ó. O Senhor diz que muitos se converteriam pelos sinais que Ele promovia onde se encontrava. Muitos de nós, quem sabe ainda não saímos do eixo da nossa carnalidade, vou colocar assim, crente carnal. Muitos ainda, quem sabe, não experimentaram a manifestação do novo nascimento, que é aquele que permite que o Espírito Santo tome você, conduza você. Por isso, eu li esse trecho quando o Senhor disse que Ele liberaria do seu Espírito, o qual nos conduziria a toda a verdade. Acontece que nós não experimentamos as grandezas dos céus, porque a nossa carne insiste em nos conduzir para as veredas erradas. E as veredas erradas não são verdadeiras, e as verdadeiras são conduzidas pelo Espírito Santo de Deus. A Lia também teve alguém que ela orou e foi curada. Quem sabe você tem orado por pessoas e pessoas têm sido curadas e você ainda não tem esse testemunho ou ainda não viu. Mas eu quero, nesse momento, chamar a Lia aqui à frente também. Vem aqui, Lia. Aleluia. Quero chamar aqueles que têm vindo aqui na quarta-feira e creem que hoje nós podemos promover transformações e curas nesta noite. Aleluia. Eu quero pedir agora, ei, seja corajoso. Você que quer sair do lugar da resistência, seja corajoso. Qual a área que você precisa de cura nesse momento? Queridos, nos dê a chance de curar você. Nos dê a chance de libertar você. A Bíblia diz que Jesus, por onde ele andava, deixa eu ler esse trecho aqui antes de alguém se deslocar aqui para frente. Quando foram pedir, mandaram pedir sobre João, aliás, João Batista mandou pedir sobre Jesus. Diz assim: quando João ouviu no cárcere, falando das obras de Cristo, mandou seus discípulos perguntar: e és tu aquele que estava para vir? Ou haveremos esperar os outros? Jesus respondeu e disse-lhes: ide anunciai a João os que estáis ouvindo e vendo, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Isso significa dizer, queridos, que esse Evangelho o Senhor está manifestando nesses dias. Nós não queremos ser só uma igreja que se reúne para uma liturgia, para apresentar um culto e vai embora do mesmo jeito. Nós queremos ser uma igreja conduzida pelo Espírito Santo, apta para manifestar aquilo que Ele deseja nesses dias. Quem precisa de uma oração mais específica? Vem aqui, Fabinho. Pode vir, corre aqui. Queridos, mais alguém? É a oportunidade. Pois senão, como eu falei naquele dia com a falsa nova aqui, depois não venha pedir oração no final do culto, se no momento em que você foi desafiado.
para orar nessa atmosfera da visitação do Senhor aqui, e nós estamos clamando todas as canções. Eu não pedi para eles, não dei nenhuma dica para eles, mas o meu desejo é que o Espírito Santo fosse enaltecido no meio do seu povo, é que Jesus fosse glorificado, porque o Espírito Santo está sendo inquirido em nós. Então, se você tem alguma área que você precisa de cura, saia do seu lugar e venha aqui e diga: eu preciso. Senhor Barbosa, fica aqui, ó, de frente para cá. Glória a Deus. Mais alguém, queridos, não se envergonha, não deixe para depois. Se você quer que oremos por você, esse é o momento. Aleluia. Isso, mais alguém. Tem mais gente, tem mais gente, tem mais gente. Se você veio aqui, queridos, se você veio para esse lugar, se veio para glorificar o Senhor, é isso mesmo. Mas você, como filho amado, como filha amada, você tem o direito de dizer, quando o Espírito Santo está aí a liberdade, por quanto eu não quero me manter, continuar preso nas minhas dores, nas minhas dificuldades. Cadê as pessoas que vão orar aqui, meus amados? Ei, vem aqui. Aliás, se tem mais alguém que de repente está aí, não tem vindo na quarta, mas você diz: pastor, eu posso orar por eles. O que você vai fazer agora? Você vai pedir, eu peço que alguns que quiserem vir aqui atrás deles, se de repente alguém ser tomado pelo Senhor e cair, nós não queremos que ninguém se machuque. Aqueles dias que nós fizemos a conferência, teve uma pessoa que caiu e bateu a cabeça, e houve um cortezinho na sua cabeça. Então, assim, nós não fornecemos capacete aqui, um capacete espiritual. Nós não fornecemos a armadura natural. A armadura é aquela do virtual. Vem mais uma vez um pouquinho aqui. Isso, só dá um espaço aqui para alguém ficar aqui. Alguém fica aqui na frente. Quem vai orar por eles? Gente, não tem pessoas aqui para orar por eles. Cadê as pessoas que oram? Ô Luiz, perdeu o hábito para orar? Cadê a igreja? Fica em pé, toda a igreja, levanta as mãos para cá. Toda a igreja de pé, por gentileza, por gentileza. Participe desse momento. Isso, a menos que você não possa ficar em pé. E se nós vamos para cá? Quem está aqui à frente, qual a enfermidade que você quer que olhe? Nós vamos declarar no nome de Jesus. Essa enfermidade sendo retirada agora para nunca mais voltar. Você vai orar e vai deixar isso, pode orar.
Amém, queridos? Glória a Deus. Deixa eu ler um trecho da palavra de Deus que diz assim: quem dá liberalmente, diga liberalmente. Sabe, amados, uma das coisas que o Senhor deseja derramar, fala para a pessoa que está ao seu lado, ei, sobre a sua vida. Diga para a direita e para a esquerda: o Senhor deseja derramar sobre a sua vida de forma liberal. Diga bênçãos sem medida. Então escute, a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele não retém a bênção sobre aqueles que o buscam. E da mesma forma Ele diz: a quem dá liberalmente, ainda assim lhe acrescenta mais e mais. Aquele que é generoso no abençoar, aquele que é generoso no estender a destra da comunhão, aquele que tem compaixão em vista do necessitado, esse será assistido na sua dificuldade. Amém, queridos? Agora escute. Mas pastor, isso é para todos? Não. Existe aquele que retém. Ele continua dizendo: ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á de pura perda. Então aquele que é avarento, aquele que é mesquinho, aquele que vive uma vida de egoísmo, o chamado egoísmo gospel, aquele que abaixa a cabeça quando o Senhor diz: ei, eu estou falando com você. Mas quando é para chamar o Senhor, o indivíduo está, sabe, todo aceso, de cabeça erguida, toda a família em procissão, andando em busca do Senhor. Mas quando o Senhor requer que ele seja útil nas suas mãos, a Bíblia diz que ele retém. E esse que retém, lhe será de pura perda. A sua vida vai de mal a pior. Queridos, eu não estou falando isso para assustar você, não. Estou falando para dizer para você que mesmo aquele que abençoa, muitas vezes ele é ensinado pelo Senhor em algumas áreas ainda que ele abençoe. Agora imagine aquele que retém. Deixa eu concluir o que o Senhor diz na sequência. Ele diz: alma generosa prosperará. Diga para quem está falando, diga: alma generosa prosperará. E ele diz: a quem dá a beber, será descendentado. Ou seja, se eu abençoo alguém, eu vou ser abençoado. Se eu alimento alguém, eu vou ser alimentado.
Se eu me entrego para o Senhor vai derramar sobre a minha vida. Querido, essa é a lei da semeadura. Só colhe quem semeia. Só é abençoado quem abençoa. Nós não podemos ter a visão do Mar Morto. O Mar Morto só retém, porquanto não tem nenhum ser vivo lá. Mas o Senhor diz que Ele fará com que as águas do Mar Morto também se tornem saudáveis. Então, ainda que você ainda tenha algumas dificuldades nessa área, creia, tem uma palavra do Senhor. O Senhor deseja te abençoar. Diga agora para quem está lá: o Senhor deseja te abençoar. Aleluia. Tome na sua mão, então, a tua semeadura. Quero te encorajar agora. Estão me ouvindo bem aqui? Eu estou sem retorno aqui, pessoal. Por isso que eu estou me esforçando um pouco mais. Agora que eu percebi. Aleluia. Agora deu. Obrigado. Então vou falar mais baixo. Quantos estão comigo aí? Diga amém. Amém. Então diga para quem está ao seu lado: toma a semeadura nas suas mãos. Isso. Agora não olhe para ele. Vai que ele não pegou a semeadura. Senhor, nós apresentamos diante de Ti, Pai, essa semeadura, esse dízimo, essa oferta. E te rogamos no nome de Jesus que o Senhor nos torne cada vez mais generosos. O Senhor, Pai, faça com que liberalmente nós abençoemos a muitos, porque disso, Senhor, o Senhor determinará a abertura das janelas dos céus e nos abençoará, Pai, abundantemente. Por isso nós consagramos a Ti dízimos e ofertas entregues na tua casa, em nome de Jesus. Pode sair do seu lugar, venha aqui, queridos, entregar o altar do Senhor. Aleluia. Meu coração eu quero derramar, aleluia, diante do teu altar. Nas minhas mãos eu quero levantar, e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Oh, aleluia. Quero convidar você a levantar uma voz bem forte ao Senhor. Por quê, pastor? Pela vida desses amados que tem nos conduzido em louvor e adoração. Dá um pouquinho mais de retorno para mim aqui, abençoado. Em louvor e adoração. Quantos entraram na adoração nessa noite? Glória a Deus. Foi muito especial, vocês são bênçãos, viu? Claro que dá para melhorar sempre, né? Mas assim, até o pastor precisa melhorar muito. Aleluia, glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Aliás, antes de abrir a sua Bíblia, eu quero chamar as criancinhas aqui à frente. Sabe que eu esqueci de vocês, né? Mas eu esqueci. Lindinha essa operação. Já estava pensando em me chamar a atenção do pastor, né? Eu estou ligado. Obrigado. Glória a Deus. Isso. Oh, glória a Deus. Aleluia. Venha. Pode vir, crianças. Eu quero aproveitar esse momento, queridos, junto com essas crianças, orarmos pela nossa nação. Nós estamos próximos do pleito e precisamos entender o que vamos deixar para a próxima geração. O que vamos deixar para os nossos filhos? Qual será o comando para os nossos filhos? Quero convidar você a ficar em pé e estender as mãos para cá. Olha que lindezas. Estenda as mãos para cá e vamos abençoar a nossa nação, a terra onde essas crianças almejam um futuro abençoado. Almejam uma família abençoada. Pai, nós apresentamos, ao apresentar cada uma dessas crianças diante do Senhor,
Nós clamamos, Pai, pela nossa nação, te rogamos no nome de Jesus, que o Senhor, Pai, implante no coração dessas crianças, inculque, Pai, Deus, na mente delas a Tua palavra, Senhor, Pai, para que elas possam compreender que a nação onde elas vivem é uma nação cujo Deus é o Senhor. Por isso, ao abençoar cada uma dessas crianças, para que aprendam um pouco mais do Senhor nessa noite, nós, Pai, abençoamos também o Brasil, Senhor. Te rogamos, Pai, para que, Deus, cada canto dessa terra seja abençoado do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos aqui nos visitando o pessoal do Mato Grosso, né? O Miguel e a Leoni. Fiquem em pé. A igreja te conhece, mas eles são sempre bem-vindos. Eles abrem sempre esse sorriso para dizer de que cidade eles são. Sorriso do Mato Grosso. Isso. Temos uma turma lá atrás de jovens. Fiquem em pé aí para a igreja conhecer vocês. Os 4 lá atrás. Isso. Aí, glória a Deus. Eles se levantam e sentam rapidinho, né? Assim. Tem mais alguém nos visitando? Acho que são todos os demais. O Vande, a Rúbia e o Vandinho, o Daniel, fiquem em pé aí, abençoado. Glória a Deus. Eles são tão abençoados que eles moram perto de um pastor. Moram perto de casa. Glória a Deus. Quero convidar você. Tem mais alguém aí? Aonde? Já tem vindo, já estão até no grupo da igreja esse casal. É a Rebeca? Fala assim, Rebeca. Não, é que o Ivo contou, mas eu vi o casal ali na frente, mas já estão devidamente matriculados. Essa semana nós vamos nos reunir com os líderes. São líderes de célula, todos, terça-feira às 19h30 lá em casa. Então esse é o recado que nós queremos dar, porque queremos alinhar esse momento tão especial que nós estamos vivendo como igreja, para que as células também recebam do derramar dessa bênção que o Senhor tem trazido sobre o seu povo. Enquanto isso, quero que você abra em Neemias, no capítulo 6. Eu estava já há algum tempo com essa palavra no meu coração. Eu lembro uma vez a Rose Donori comentou que, pastor, falou algumas coisas a respeito dessa palavra rapidamente, orou em cima disso. Eu quero dizer que isso tem a ver com o que nós passamos esses dias e com o que o Senhor deseja derramar sobre nós. Hoje é dia de nós tomarmos a ceia. Queridos, uma grande obra foi estabelecida nos céus. Essa obra custou a vida de um inocente, de alguém que se derramou por nós, se entregou por nós, para que as nossas vidas, aliás, para que nós recebêssemos vida. Porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Precisava que um cordeiro fosse sacrificado. Agora, os cordeiros, de forma natural, eles não tinham essa condição específica para nos libertar. Então o próprio Senhor teve que vir à terra em forma de homem, vestir a nossa roupagem humana e se entregar por nós. Então eu quero que você atente bem para esse trecho da palavra, porque ela tem a ver com o chamado do Espírito Santo. Diga Espírito Santo. Do Espírito Santo em nós. Se o Espírito Santo não tiver a liberdade de tomar a minha e a sua vida, nós vamos continuar com a nossa vida cotidiana, achando que nós estamos sendo assertivos, queridos, e não estamos. Deixa eu repetir isso. Se o Espírito Santo não estiver no comando da sua vida, as coisas dessa terra vão ditar como você tem que se comportar. Todos os teus sonhos, os teus projetos, eles são lícitos diante de Deus. E muitos deles Deus diz sim, tem o aval de Deus. Porém, se esses sonhos e projetos
tirarem você, sequestrarem você de caminhar com o Espírito Santo, você não terá a revelação dos céus. E eu preciso da revelação dos céus. A Bíblia diz, Jesus dizendo, sem mim nada podeis fazer. Ele ainda diz que em conhecê-lo nós temos a vida eterna. Muitas pessoas continuam errando, teimando em errar, porque não se deixam ser conduzidas pelo Espírito Santo. Eu glorifico a Deus porque essa igreja, nesses dias, ela tem sido desafiada para chegar nesse lugar. O lugar onde nós vamos sair de nós mesmos. Porque algumas pessoas vêm aqui à frente e recebem da administração e se deixam ser tomadas pelo Espírito Santo. Algumas ficam em pé e outras caem, e algumas nem sabem o que está acontecendo. Mas deixa eu dizer para vocês, queridos, se você deixar o Espírito Santo fazer obra na sua vida, mais cedo ou mais tarde Ele vai te visitar, Ele vai se manifestar em você. A minha conversão se deu num sonho, porque eu desejava o transcendente, eu desejava as coisas eternas. Tinha medo, confesso para vocês, muito medo. Hoje tenho menos, mas tinha muito medo. E o Senhor conhecia as minhas debilidades e as minhas fraquezas, mas Ele ouviu o meu clamor, o que tinha no meu interior. Amém, queridos? Então agora, se você tem teu celular, abandone, por gentileza, porque eu quero a tua conexão com os céus. Eu quero a tua conexão com o Espírito Santo. Eu quero que você permita que o Espírito Santo, nesse tempo, ora, quando nós vamos num estádio de futebol, só quero trazer uma ilustração para reforçar bem isso. Quando eu vou no estádio de futebol, eu não quero ficar pensando na construção ou no campo que está quebrado lá em casa. Eu quero ficar concentrado no que eu estou assistindo. Quando eu vou no cinema, eu não estou preocupado se está chovendo ou tem sol lá fora. Eu estou fechado lá, o meu coração, a minha alma, o meu ser é todo do filme que está passando. Não é verdade? Então, quando eu venho na casa de Deus, o meu coração tem que ser todo dele. A minha vida tem que ser toda dele. Então, a minha conexão tem que ser com o Senhor. Ele vai projetar aqui, capítulo 6 de Neemias, para nós acompanharmos, para que fiquemos completamente conectados a Ele e nos permitamos ser visitados pelo Espírito Santo de Deus, na minha e na sua vida. Sabe por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz que só o homem sabe a respeito do coração do homem. Só o Espírito que nele está sabe acerca dele. Mas pelos frutos vos conhecereis. Aquele que se deixa ser conduzido pelo Espírito Santo, ele começa a dar frutos. Ele se deixa ser usado pelo Espírito Santo, como nós estamos falando. Algumas pessoas vão sair por aí e vão receber dessa unção de cura, dessa ativação de manifestação do Espírito Santo, e vai derramar isso sobre os outros. É o Márcio que vai estar viajando ali na boleia do caminhão. Daqui a pouco o Espírito Santo visita ele e começa a se encher do Espírito Santo, começa a chorar no volante e orar em línguas e vai interagindo com o Espírito Santo. Quando ele para em algum lugar, certamente o Espírito Santo vai usar ele em favor de um necessitado. Assim somos nós, em qualquer lugar que nós estamos. O Senhor quer nos usar nesses dias, e essa igreja será uma igreja que vai abençoar a muitos nessa terra. Por onde nós andarmos, muitos serão abençoados. Se você não tem fé para isso ainda, eu quero dizer para você que logo, logo você vai ser tomado pelo Espírito Santo de Deus. Então se prepare. Capítulo 6, vamos ler do 1 ao 9. Projeta lá para nós, abençoado. Diz assim, eu vou ler aqui. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, diga nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro, e que nele não havia brecha nenhuma, diga não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentava fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer:
estou fazendo grande obra. Você pode repetir comigo e diga: estou fazendo grande obra. De modo que eu não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sanbalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, de teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificais um muro, e segundo se diz, queres ser rei deles. Puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras: vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo teu coração é que inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Pai, eu oro para que essa palavra, Senhor, onde o Senhor tem mostrado para nós a obra onde o Senhor tem nos inserido, eu rogo para que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, traga sobre nós, Pai, um despertamento nesse momento, para que tudo aquilo que intenta de forma externa ou interna nos atrapalhar, Pai, em vista da grande obra que o Senhor tem nos chamado, que não tenha êxito sobre o teu povo, Senhor. Mas essa noite, Pai, seja uma noite de esclarecimento, onde as nossas mentes, Senhor, receberão do alto a clareza dos céus para continuarmos na obra em nome do Senhor Jesus. Queridos, em Efésios capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo diz: estou bem certo que aquele que iniciou obra em vós haverá de completá-la até o dia do Senhor. Não é esse? É Filipenses 1,6. Falei errado. Projeta lá para nós então, para nós lermos juntos. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, ou até o dia do Senhor. Eu amo esse versículo. Eu amo esse versículo porque isso tem tudo a ver com a obra que o Senhor começou na minha vida. Diga: na minha vida. Diga: desde a minha conversão. Diga: tem uma obra iniciada em Cristo Jesus. Diga que está sendo construída, edificada, produzida. Então, queridos, isso significa dizer que aquele que começou a boa obra em nós, Ele está nos edificando, Ele está nos fortalecendo, Ele está nos construindo. Como que o Senhor vai fazer isso? Na medida que eu permito que Ele me tome nas suas mãos. Você imaginou o Senhor pegar uma porção de barro e tentar fazer um vaso para derramar a sua unção dentro desse vaso? Porém, esse barro começar a resvalar das suas mãos, esse barro não se deixar ser útil nas suas mãos, evidentemente que não vai sair um vaso. Evidentemente que a unção que deveria ser derramada sobre esse vaso vai para outro lugar. Assim somos cada um de nós nesses dias. Nós somos chamados para nos dispor nas mãos deles. Vocês estão entendendo, queridos? Nos dispor nas mãos deles, nas mãos dele. Nós temos que sair da nossa resistência, das áreas de conforto, das áreas da passividade, das áreas que não permitem que Ele trabalhe nas nossas vidas. Nesses dias o Espírito Santo quer se derramar sobre nós, mas se eu sou desse que resisto, eu não estou permitindo que Ele me molde segundo o seu querer.
E o Senhor deseja nos restaurar, o Senhor deseja nos curar. A primeira cura que o Senhor quer trazer, permitir em nós, é a cura da nossa alma, para que nós nos aceitemos do jeito que nós somos e nos permitir ser usado por Ele. Porque, queridos, nenhum de nós somos perfeitos. Nós vamos atingir a perfeição em Cristo Jesus quando estivermos na glória. Vamos crer nisso. Amém. Quando estivermos lá, aí sim, então cessou toda a luta. Toda lágrima será enxugada, todo choro será transformado em alegria. Mas para esse tempo eu tenho que me permitir ser usado nele. Nos dias 11 e 12, a saber, sábado e domingo passado, nós recebemos aqui consistentes ativações. Nós recebemos um up a mais. E, inclusive, não só no sábado, mas quem esteve aqui no domingo, para quê, queridos? Para nós darmos seguimentos nessa obra. Vamos concordar com isso? Você veio aqui, você ouviu, você recebeu, você pagou para isso. Você investiu na sua vida. Para quê? Para que você recebesse um up a mais. Para que você recebesse uma sedimentação a mais. Um pouco mais de cimento, um pouco mais de concreto sobre a sua vida, um pouco mais de fortalecimento, para quê? Para que você continue nessa obra. Agora vamos entender assim, queridos. Eu quero construir uma casa. Tem todo tipo de material à disposição para eu promover ou fazer o concreto. Mas eu só quero colocar um tijolo sobre o outro. De vez em quando eu coloco um tijolo. Mas eu não vou em busca dessa massa, desse concreto, dessa mistura que vai dar a liga em cada um dos tijolos para que essa casa fique firme. Então essa obra certamente é uma obra frágil. Ora, nós que buscamos, nós que nos dedicamos, entendemos que mesmo assim nós somos tomados de fragilidade. Eu estava comentando com a minha esposa, tem pessoas que têm necessidade de cura dentro das suas casas, que não vieram aqui, não estiveram conosco nesses dias, que não quiseram essa sedimentação, ou não sei o que aconteceu, que não conseguiram estar conosco. Mas o que acontece é que quando tem algo à disposição do Senhor, para nós fortalecermos mais, queridos, eu tenho que ser um faminto, eu tenho que ser um sedento do Senhor. Quantos estão entendendo? Eu tenho que ser esse faminto, esse sedento. Agora, o que me chama a atenção, e eu pedi para vocês repetirem no versículo 1, aqui em uma das partes, ou pelo meio aqui do versículo, diz assim que Neemias havia edificado o muro e não deixou nenhuma brecha. Isso significa dizer que o que nos manterá seguros no nível onde nós fomos ativados, no nível da ativação, o que nos manterá seguros, queridos, é a certeza de que não temos brechas. O que são brechas? As brechas são espaços abertos pelo inimigo, ou espaços que nós permitimos que se abram nas nossas vidas, onde o inimigo acha espaço para entrar e promover estragos, promover confusão, fazer ruína. Quando Neemias foi edificar os muros ou estabelecer as portas, é porque aquele local estava em ruína. E se estava em ruína, é porque o inimigo passou por ali. Porém, o Senhor não abandonou aquele lugar. Como o Senhor olha para as nossas vidas e tem algumas áreas que Ele olha para um ou para o outro e tem a convicção de que aquela área está em ruína. Porém, o Senhor não nos abandona. Diga bem isso. Porém, Ele não nos abandona. O Senhor sempre vai levantar alguém, um profeta, um apóstolo, um pastor, um líder, para dizer: ei, queridos, tem brecha na sua vida, tem área que precisa de conserto. A forma como você está conduzindo a sua vida, o inimigo vai entrar e vai fazer estrago. A maneira como você conduz a sua casa, a sua família, os seus negócios, a forma como você leva a Deus, ou a forma como você leva as coisas que Deus propõe na sua vida, se torna como brechas.
E o inimigo vai entrar e vai fazer estrago. Sabe por quê, amados? Porque as brechas, elas iniciam na nossa mente. E elas acabam se concretizando nas nossas posturas e nas nossas atitudes, as atitudes inadequadas. Por isso que eu falei que uma árvore se conhece pelos seus frutos. Porque se você enxergar uma pessoa que ela não está em linha com o que Deus tem determinado, é porque muitas brechas estão abertas ali. Mas o Senhor deseja que essas brechas sejam fechadas, porque Neemias havia edificado o muro e não deixou brecha nenhuma. Quero lhes dizer que se ele não deixou brecha nenhuma, precisamos entender que haviam brechas. E aqui está falando literalmente sobre uma construção. Mas a palavra de Deus, ela fala sobre as nossas vidas, muito mais do que uma construção física, material. Ele fala daquilo que ele chamou a existência e soprou o seu fôlego de vida. E ele deseja que nós entendamos a necessidade de fechar essas brechas, para que ele nos conduza pelo Espírito em toda a verdade. Vamos chegar nisso? Amém. Eu preciso, com isso, que as brechas sejam fechadas. Deixa eu dizer uma coisa aqui que é extremamente importante nesse quesito aqui, porque mesmo sabendo da postura correta de Neemias, o que nós lemos é que o inimigo, ele não só foi conferir se Neemias estava lá com toda a equipe, como ele queria negociar com Neemias. Ele queria ter um relacionamento, ele queria interagir com o homem de Deus. Para quê? Para desfocar, para tirar o homem de Deus do propósito pelo qual o Senhor chamou. Cada um de nós temos um propósito. O Senhor nos chamou para que a nossa casa se torne como casa chamada família bendita do Senhor. Amém. Esse é o propósito. O Senhor olha para mim e para você, homem de Deus. O Senhor quer que a nossa casa, os nossos filhos, o nosso casamento se torne como referencial, como modelo, para que os nossos filhos olhem para nós e desejem uma família tal qual. Do contrário, sairão aí a torto e direito, querendo fazer o que bem entendem. E tudo que nós fazemos, independentemente se eu estou fazendo em vista do livre-arbítrio, amanhã eu terei uma colheita, que será uma consequência abençoadora ou não. Mas nós, como líderes nas nossas casas, homens e mulheres, esposas e maridos, nós temos que entender que o Senhor nos chamou para nós nos mantermos no foco da sua visão, daquilo que Ele determinou para nós. Não nos deixarmos ser distraídos. Por quê, queridos? No versículo 2, ele diz: vem, encontremos-nos nas aldeias, no vale de Ono. Mas a Bíblia diz que ele intentava fazer mal para Neemias. A proposta dele sempre vai ser essa proposta do inimigo. Como que você está lá na igreja? Como que você está caminhando na célula? Eu não me aguento. Nesses dias eu resolvi colocar um post de novo, alertando tantos quantos eu amo, para que não errem nesse pleito. E aí, queridos, desculpa usar uma palavra feia, é como você jogar uma pedra numa carniça. As varejeiras te atacam. E não foi diferente. Por quê? A verdade é que o inimigo quer nos levar para os vales. O inimigo quer nos levar para as aldeias, para tentar mudar a nossa mente. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Diga: eu tenho a mente de Cristo. O inimigo quer tirar-nos dessa verdade. Ele quer mudar a verdade por mentira. E eu tenho que me manter nessa visão, porque eu preciso entender que
nós devemos nos manter atentos nessa ativação e nesse fortalecimento que recebemos nesses dias. Eu tenho que me manter atento. Eu recebi uma porção, eu tenho que compreender que essa unção que eu vou liberar sobre os outros, como ouvimos o testemunho aqui da Lia, como ouvimos o testemunho do Ivo e de tantos outros que têm orado por outras pessoas aqui, Nair, Favi, etc., Berari, Nori, todos. E você que está aí atrás, que tem orado pelos outros, Cleberson, Silvio, nós precisamos repor essa unção. Nós precisamos repor essa unção. Diga, eu preciso repor essa unção. Sabe por quê, queridos? Porque o inimigo não vai desistir de nós. Eu recebi a ativação. Eu recebi um fortalecimento, mas o inimigo vai procurar promover uma brecha na minha vida para que essa unção vaze. Mas se eu me apresento diante do Senhor, o Senhor promove conserto na minha vida e Ele volta a derramar a sua unção sobre a minha vida. Por quê? Porque Ele intentará nos conduzir às aldeias e vales, tentando derrubar os muros que o Senhor tem levantado sobre as nossas vidas nesses dias. Muros nas nossas casas, muros na nossa visão. Sabe, um muro fala de uma fortaleza, fala de proteção. Quando você levanta muro na tua casa, você está levantando um muro de proteção. Lá na casa do Adelino e da Jana tem uns muros bem altos e um portão, não é verdade? Lá em casa tem muros e tem um portão. Por quê? Esses muros representam a proteção. Então, esses dias o Senhor tem permitido que eu e você levantemos muros dentro de nós, para que o inimigo não ataque o nosso interior, para que nós nos sintamos fortalecidos. Aleluia. Agora, você consegue entender, queridos, por que Neemias disse que ele não tinha tempo para dar ouvidos para o inimigo? Por que Neemias não tinha tempo para dar ouvidos para o inimigo? Uma grande obra. Diga por quê? Ele estava envolvido numa grande obra. Dependendo da obra em que eu estou envolvido, eu vou dar atenção para a distração ou não. Eu vou abandonar o que eu estou fazendo ou não. Em outras palavras, ninguém de sã consciência abandona ou se descuida de uma grande obra, por maior que seja a provocação ou a tentação. Se você está cuidando do trânsito, imagine vindo o carro desse lado e carro desse lado e o semáforo estragado. E está lá você com um apito. E aí você tem que dar o sinal, vem aqui e com a mão levantada aqui. De repente, alguém te chama ou alguém te distrai. O que vai acontecer? Um grande desastre. Agora vou exagerar um pouco mais. Você cuida de uma represa. E você fecha, você tem o comando de fechar e abrir as comportas dessa represa. Mas de repente você se distrai e abre todas as comportas. O que vai acontecer? As cidades que estão próximas podem acontecer de serem varridas, arrastadas. Às vezes nós estamos assim numa obra tão especial como essa do Senhor, e às vezes nos distraímos, às vezes não damos importância. Nós estamos numa obra tão grande que é apresentar a minha família diante do Senhor. Mas aí eu quero apresentar na minha força, eu quero apresentar na minha visão, eu quero apresentar no meu conhecimento. Ei, eu tenho uma filha que ela precisa olhar para o meu comportamento e se espelhar ou não. A escolha vai ser dela. Eu tenho um filho que ele precisa olhar para como eu trato a minha esposa e ele vai se espelhar em mim ou não. Mas a questão é que eu não posso me distrair. Eu tenho que me manter. Mas pastor, e se o meu filho e a minha filha resolverem assumir a rebeldia
miséria, assumir a postura da desgraça, ainda assim você tem que se manter no Senhor. Porque o Senhor não te chamou para retroceder. O Senhor não te chamou para pegar no arado e olhar atrás. Olhar para trás. O Senhor te chamou para olhar para o propósito que Ele tem designado para a sua vida. Amém. E nós somos chamados para entender: eu estou numa grande obra. Diga, eu estou numa grande obra. Então eu preciso determinar qual o tamanho da obra que eu estou envolvido. O que me distrai facilmente? Muitas pessoas saem da igreja. Até tem uma irmã que brincou comigo agora há pouco: pastor, você passou por mim, se você não fosse me cumprimentar, eu não ia vir na igreja. Cara, estava brincando. Mas gente, tem pessoas que fazem isso. Se o pastor não cumprimentar, agora imagine se acontecer uma encrenquinha entre irmãos. E eu glorifico a Deus que já vi muitas encrenquinhas aqui dentro dessa igreja e os irmãos não saíram. Dá um aplauso, Senhor, para irmãos. Eu falei encrenquinha para ser modesto, mas no coro deles foi encrenque terrível. Mas o Senhor é tão gracioso para com a igreja, que faz com que eles olhem que eles estão conectados com uma grande obra. E quando eu estou conectado com uma grande obra, eu não tenho tempo para parar para ouvir os recados do inimigo. Eu não tenho tempo para parar para dar ouvidos para a tentação. Eu tenho uma caminhada de santidade. Eu tenho uma caminhada chamada para ser modelo e referencial nessa nação. Eu tenho uma caminhada para abençoar os outros, para curar essa geração, para determinar o nome de Jesus, que muitos serão sarados na área física, muitas doenças sairão das pessoas pela liberação do poder que o Senhor tem trazido sobre a minha e a sua vida. Amém, amém, queridos? Então, essa é a grande obra que eu fui chamado. Mas tem uma obra que nós vamos tomar da ceia daqui a pouco, e evidentemente que você vai tomar dessa ceia debaixo dessa compreensão. Se você disser: pastor, eu não entendi nada que você falou, ou eu não recebo nada que você falou, você não é apto para tomar dessa ceia. Porque tudo que eu estou falando aqui tem a ver com a obra redentora na cruz, que culminou com a minha e a tua salvação. E Jesus foi tentado de todas as formas. A Bíblia diz que Ele foi tentado em tudo, mas Ele não pecou. Sabe por quê, queridos? Porque Ele tinha uma grande obra. E a obra de Jesus era estabelecer a salvação no meu e no teu coração. Aleluia! É fazer com que eu e você saíssemos do lugar da resistência. Eu e você saíssemos do pezinho atrás. Eu comentei domingo: muitos vão se escandalizar com Jesus. Aliás, acabei de ler o Velho Testamento, estou já quase terminando Mateus. Essa semana estou em Mateus. E vi novamente ali o Senhor dizendo que muitos haverão de se escandalizar nele naquele dia. Porque se escandalizam com as pessoas aqui, queridos. Quanto mais quando Jesus chegar e dizer: ei, eu não te conheço. A Bíblia diz que esses vão blasfemar contra o Cordeiro. Então é tempo de nós nos acertarmos. É tempo de, se tem perdão para liberar, perdoe. Se tem conserto para promover, essa é a obra. Se tem área da sua vida brecha, feche. Se tem descomprometimento, se você ainda está alheio ao que Deus está fazendo, ei, se conecte. Se você ainda está longe daquilo que o Senhor deseja, corra, venha, vença-se a si mesmo. Não se deixe ser levado pela apatia. Eu glorifico a Deus porque você está aqui, amém, queridos? Diga glória a Deus para a pessoa que está aí. Diga glória a Deus que você está aqui, abençoado. Aleluia. Glória a Deus. Porque, queridos, se o inimigo consegue entrar na obra que nós estamos realizando, escuta bem isso. Se o inimigo consegue entrar na obra, qual é a obra? É a tua caminhada no Senhor. É a tua caminhada como filho e filha do Deus Altíssimo. Se o inimigo consegue entrar na sua vida, é porque a obra que você está envolvido já deixou de perder a importância faz muito tempo.
Se o inimigo está entrando em áreas da sua vida, eu falei agora há pouco sobre dízimos de ofertas, eu estou falando sobre perdão, eu estou falando sobre reconciliação, eu estou falando sobre santidade, eu estou falando sobre comprometimento com a obra de Deus e com o reino de Deus, eu estou falando sobre uma série de coisas. Ei, quais das áreas que você precisa ainda compor com o Senhor? Se eu estou permitindo que o inimigo entre numa dessas brechas na minha vida, é porque essa obra ela está perdendo a importância, e é tempo de nós voltarmos a atenção para a obra na qual o Senhor nos inseriu. É tempo de nós tomarmos essa decisão. Sabe por quê, amados? Porque se o inimigo ele insiste em derrubar aqueles que perseveram, você acha que o inimigo não tenta contra mim? Você acha que ele não intenta contra a nossa casa? Você acha que ele não intenta contra esses amados que jejuam continuamente, que oram continuamente? Se ele intenta com esses que perseveram, imagine o que ele fará com os desatentos. Imagine o que ele pode fazer com os descomprometidos, com os levianos. Desculpe a palavra, leviano é alguém que não tem seriedade. O Senhor diz para Jeremias, num determinado trecho da palavra, ele diz: maldito aquele que faz a obra relaxadamente. Isso é leviandade. E quando o Senhor diz que nós estamos envolvidos numa grande obra, a minha postura na obra tem que ser a postura de um profissional de primeira grandeza, de um filho de Deus de primeira grandeza, daquele que leva a sério o seu reino e se coloca à disposição dele continuamente. Percebam, queridos, no versículo 4, a Bíblia diz que o inimigo, por 4 vezes, ele enviou o mesmo pedido de reconciliação. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei a mesma resposta. Qual era a resposta? Estou envolvido. E a igreja não veio. Jesus. Qual era a resposta, queridos? Estou envolvido numa grande obra. De novo, todo mundo. Estou envolvido numa grande obra. Diga para quem está ao seu lado, diga: me desculpe, mas eu estou envolvido numa grande obra. Amém, amados? Por 4 vezes. Escute isso. Eu estou caminhando para o fim, mas escute isso. Neemias, profeta, um homem consagrado ao Senhor, um homem de Deus e homem de Deus. O inimigo insistiu 4 vezes contra ele. Quantas vezes você acha que ele tenta contra nós? Neemias interagia com o Senhor. Quando ele recebeu a notícia que os muros estavam derribados, a Bíblia diz que ele chorou, ele caiu no chão, plantou, jejuou, até o Espírito Santo, até o Senhor conduzi-lo, o Espírito conduzi-lo. Ele tinha uma conexão com os céus que nós não conhecemos. Porém, mesmo assim, a Bíblia diz que por 4 vezes o inimigo intentou contra eles. Como o inimigo ouviu a resposta que ele estava envolvido numa grande obra e que não tinha tempo para dar ouvidos para o inimigo, e disse que não, pare de insistir que eu não vou para esse lugar. Então, com o propósito de arrancar Neemias da obra, o inimigo semeou acusações, mentiras, calúnias, com o propósito de tirar ele da obra. E aí tem a ver muito conosco aqui. Tem a ver com as nossas casas. Quando o inimigo intenta fazer com que você se desconecte do Pai, se desconecte de Deus, e você se mantém dizendo: não, agora é o momento que eu tenho o meu tempo de devocional, agora é o meu tempo da palavra, agora é o momento de consagração e jejum. Eu não vou para o banquete porque eu tenho uma consagração ao Senhor, eu não vou para tal lugar porque eu tenho um compromisso com a célula, eu tenho um momento da oração, eu tenho tempo com o Senhor. Então não pare de insistir. Então o inimigo ele vai tentar de outra forma
tentar trazer mentiras, ele vai tentar acusações, ele vai tentar todo tipo de confusão, tentando tirar você do convívio com o Senhor. Tirar você do convívio com os irmãos. Tirar você da igreja, em outras palavras. Muitos saem do convívio. Por quê, queridos? Porque a obra é muito frágil para esse ou para aquele. Mas para o homem e a mulher de Deus, a obra é a presença do Senhor na sua vida. É aquilo que Moisés disse: Senhor, se não fores comigo, não me faça sair desse lugar, porque ele preferia continuar ali, mas o Senhor é com ele. Se ele fosse se deslocar, ele queria que a nuvem de glória o acompanhasse. Então, onde nós vamos, nós temos que compreender que essa obra será realizada, porque o dono da obra se manterá conosco. Tem muitos que trabalham, eu quero citar aqui, especialmente do ramo de construção, que se sente desconfortável se o dono da casa na qual ele está construindo para o dono está ali. E o dono está olhando como ele está fazendo cada uma das peças, como ele está colocando o porcelanato, como ele está colocando o gesso, os rodapés, a energia elétrica. E aí às vezes se sente desconfortável. Mas se esse profissional, ele sabe o que ele está fazendo, e ele sabe que o dono está se agradando com o que ele está fazendo, então o que ele mais quer é a presença do dono. Queridos, nós como igreja precisamos compreender nesses dias, onde quer que nós estejamos, o que nós estivermos fazendo, a forma como nós estamos nos comportando, nós precisamos compreender. Escute isso: o dono está ou não está presente? Você quer ou não quer que o dono esteja presente? Aí vai para a devassa, o dono não vai estar presente. Sabe quem que vai estar lá? O cramunhão. Por quê? Porque ele passa a ser o dono. Nós somos daquele que servimos. Se a minha atitude é uma atitude leviana, ele será o dono. E aí, nós vamos nos sentir confortáveis ou não. Mas diga: eu estou fazendo. Eu estou fazendo uma grande obra. Então o inimigo usa, queridos, últimas coisas eu vou falar. O inimigo usa dessas formas covardes para derrubar muitos fracos na fé. Como a Jane já falou, pastor, a minha fé não era para tanto. Tudo que eu estava vendo ali, eles orando e pessoas sendo curadas, e pessoas dizendo: eu estou curada, e eu ficava mesmo assim, até acontecer comigo. Glória a Deus que aconteceu com ela. Assim ela não precisa cair. E se ela cair, vai cair no Espírito, cheio da unção. Então o inimigo, ele usa esses argumentos, dessas acusações, desses ataques, com o propósito de derrubar a muitos, com o propósito de desfocar a muitos. Mas Neemias respondeu, versículo 8 e 9. Você pode projetar lá para nós, abençoado? Versículos 8 e 9. Escuta, está no capítulo 9, abençoado, é 6. Se arrependa e volte, capítulo 6. Isso. Mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo teu coração é que inventas. Então, amados, quando nós ouvimos qualquer ataque nas nossas vidas, ei, escute isso: você se conhece ou não? Porque se eu me conheço, algum ataque vem na minha vida, eu vou dizer: ei, volta lá, desculpa. É isso. Mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo no teu coração é que inventas. Então, o que você está atacando contra a minha vida não prosperará. Arma nenhuma forjada contra mim prosperará. Porque eu me dirijo pelo que o Senhor diz a respeito de mim. Próximo versículo.
porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Amém, queridos? Diga: Senhor, fortalece as minhas mãos. Por que eu clamo para que o Senhor fortaleça as minhas mãos? Porque a resposta está: por que eu deixaria, ou abandonaria, ou cessaria essa grande obra para estar com o inimigo, para ouvir as propostas do inimigo? Queridos, nós vamos tomar a ceia agora. A ceia representa a obra mais perfeita já acontecida em toda a terra e em todo o universo. A obra mais apropriada, aquela que não precisa de nenhum reparo, aquela que não precisa de nenhuma vista de um engenheiro, aquela que o Senhor já diz: ei, a obra está perfeita. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus disse: está tudo consumado. E eu quero dizer novamente: se você está com alguma brecha na sua vida e entende que esse momento é um momento muito sério, e que você compreende que essa obra ela precisa estar conectar você com os céus, você é tempo de dizer: ei, eu quero acertar a minha vida. Quero que todos nós fiquemos em pé. Eu quero orar nesse sentido. Eu sinto no Espírito de Deus que tem gente aqui que precisa dessa palavra. Eu sinto pelo Espírito de Deus que tem gente que precisa dessa palavra. Nós vamos orar novamente. Vou orar novamente, não, vamos orar de uma forma específica. Eu quero orar para que o meu e o teu coração se conectem com o Senhor, para que nós não nos achemos nessa obra, queridos, de forma desrespeitosa, de forma leviana. Por quê? Porque o Senhor quer levantar um contingente de pessoas guiadas pelo Espírito Santo, um contingente de pessoas, sendo suas mãos para frente, por gentileza, um contingente de pessoas que querem, que almejam, que anseiam pelo derramar do Espírito Santo. A minha oração é para que todo espírito de zombaria cesse no nome de Jesus. Toda afronta cesse no nome de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor, estabelece o teu governo, Pai, no coração de cada um dos amados. Cada um dos que vieram, Pai, para esse lugar são sedentos e famintos pelo Senhor. Quero declarar no nome de Jesus, Pai, que esse lugar é um lugar da tua visitação. Esse é um lugar, Pai, onde quem deseja te servir receberá da tua porção, Senhor. Pai, aqueles que anseiam pelo derramar da tua graça, amado Deus, serão fartos, serão cheios do Senhor. Espírito Santo de Deus, Pai, a grande obra estabelecida nos céus, aquilo que o Senhor fez por cada um de nós, Pai, eu quero clamar no nome de Jesus, que entre no coração de cada um dos teus filhos e das tuas filhas. Senhor, que nessa noite, meu Deus, Pai, tua palavra seja liberada dos céus com um constrangimento, Senhor, de tal forma que aqueles que te amam sejam extasiados de alegria. Aqueles que te desejam, meu Deus, sejam, Pai, visitados de uma forma tal, Pai, que o ambiente onde eles se encontram se encham da tua visitação. Senhor, eu te rogo, Pai, Deus, que aqueles, Senhor, que ainda têm um coração preso nas trevas, também sejam constrangidos pelo Senhor, e a tua misericórdia se faça, a tua misericórdia se estabeleça, Pai, no nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração agora, queridos, e você vai orar entregando sua vida para o Senhor. Ei, se você entende que mesmo estando na igreja há tanto tempo, compreende que esse é o momento
que o Espírito Santo está mexendo com você, te constrangendo, para você não se sentir excluído do reino, para você não se sentir excluído da mesa, porque o Senhor deseja que todos quantos vêm na sua casa não neguem aquilo que Ele serve, a começar a sua própria palavra, a sua direção. E junto com isso, quando nós tomamos a ceia, nós estamos dizendo: eu estou tomando daquele sacrifício realizado na cruz em meu favor. Eu estou interagindo com aquilo que o Senhor disse: ei, fazei isso em memória de mim. Estenda suas mãos, continue com suas mãos estendidas. Pai, eu quero clamar, Pai. Deus, que essa oração que vamos fazer agora seja uma oração que abra os nossos corações, abra os céus. Deus, que o Senhor possa realizar aquilo que o Senhor mais quer nas nossas vidas, que é nos tornar úteis na tua obra, Senhor. Com seus olhos fechados, diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu declaro a minha vida entregue nas tuas mãos. Eu reconheço que a obra que o Senhor realizou naquela cruz, ao sofrer, ao morrer, ao se derramar pelos meus pecados, foi suficiente para que eu tenha salvação. Diga: Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os pecados que eu tenha cometido nesses dias. Por isso eu declaro que todas as brechas são fechadas em nome de Jesus, porque eu estou envolvido numa grande obra, e essa obra começou no coração de Deus, foi liberada em Jesus Cristo, em meu favor. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor se entregou naquela cruz para me dar vida eterna, e eu recebo essa vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Pai, muito obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Pai, por essa mesa. Obrigado, Pai, porque o Senhor entregou o que o Senhor tinha de mais precioso em nosso favor. Esse suco que representa o sangue do Cordeiro, derramado para proporcionar vida em cada um de nós. Esse pão que foi esmagado, que foi moído, esse trigo que foi moído, para que nós nos alimentemos dele, significando que devemos nos alimentar do Senhor continuamente. Te louvamos por isso, Pai. E a minha oração, meu Deus, é que cada um que tomar hoje da ceia, tome com a mesma alegria que veio para essa casa. Tome com a mesma alegria que sente, que se interage com o Deus Altíssimo, que se encontra assentado em Cristo Jesus nas regiões celestes. Pai, eu quero te louvar, Pai, por cada um dos amados, por cada família aqui representada, Senhor. Meu Deus, conecte o nosso coração ao Senhor, Papai. Conecte o nosso coração ao Senhor. Que esse momento, Pai, seja um momento que marque as nossas vidas. Marque as nossas vidas. Em nome de Jesus. Saia do seu lugar. Venha do lugar. O suco é o coração. Temos
Vai alguém, vai a ceia junto. Diga antes de você comer fora. Antes de você tomar o cálice. Diga, nada pode me distrair. Nada pode me distrair. Eu estou pagando obra. Essa é a obra do Senhor. Eu faço a minha para você. Deus é com quem? Isso. Antes de você sair, deixa eu deixar para você esse recado. Me permita eu deixar para você esse recado. Pegue a sua colher de pedreiro ou a sua espada, pegue a sua ferramenta. Quando você tiver a oportunidade, se alimente dela. Mas quando você não está com ela, saiba que ela está no teu coração. E você está numa grande obra. Amém, queridos? Amém? Então, antes de você sair, líderes, terça-feira, 19h30 lá em casa. Mas vocês, todos os do grupo, líderes e auxiliares, todos que estão no grupo lá dos líderes. E eu quero dizer para você, queridos, antes de você sair, dá um abraço em quem está próximo de você e diga: glorifica Deus pela sua vida, porque você me encoraja eu estar nessa obra. Você me encoraja